Olá, alunos! Aqui é a professora Leila Franzi que está falando. Vamos dar hoje uma pincelada em dois tipos de condicionais aqui, que é o Simple Conditional e o Perfect Conditional, tá? Então, eu digo pincelada porque um vídeo com mais de 10, 15 minutos fica cansativo, então a gente dá aquele resumo, né, explicado rapidamente. O simple conditional, como a palavra de simple é simples, você só usa o would aqui mais o verbo na sua forma original, né? Sem o to, claro. Então você vai usar o would na frente do verbo e vai transformar ele num condicional. Então quando você fala I would like to travel today, eu gostaria de viajar hoje, ó. Would não traduz, o like fica gostaria, tá? Então essa é a tradução aqui dessa frase na primeira pessoa. Uma outra frase que como exemplo também em primeira pessoa, tá? Usando love agora. É muito comum você ouvir essa expressão aqui, em vez de falar I would like, tem um apóstrofo D, tira isso aqui, né? E fica I'd like, né? Então, I'd like. Então, é muito comum isso. I would love to drink coffee at 7 a.m. Então, a tradução, eu amaria ou eu adoraria, né? A gente, normalmente, aqui no Brasil, a gente fala adoraria. Nossa, eu adoraria fazer tal coisa. Então, eu adoraria tomar café às 7, né? I would love to drink coffee at 7 a.m. Tá? Então, would love aqui se transformou em amaria ou adoraria, tá? E a forma interrogativa, o que a gente faz? Então, aqui você não vai usar o do na frente, o does, o did, como é comum 99% dos verbos em inglês. Mas aqui você vai jogar o would para frente, tá? Então, fica a pergunta, would you like to drink coffee at 7 a.m.? Você gostaria de tomar café às 7? Né? Para nós aqui é às 7, né? Em inglês eles costumam falar o a.m., se tiver que definir se é de manhã ou de tarde, de noite, né? a.m. que é antemeridian, né? Que é antes do almoço, tá? Então, uma pergunta, você gostaria de tomar café às 7? Como que fica na forma negativa com would? Você só vai acrescentar um not do lado do would, né? Antes do verbo aqui, né? Antes do verbo principal. Então, fica, you would not like to travel now. Você não gostaria de viajar agora, né? Alguém determinando, né, que o outro não gostaria. Como que pode ficar would not? Fica wouldn't na forma com a contração, né, como a lei do menor esforço comanda, né? You wouldn't like to travel now. Você não gostaria de viajar agora. Aqui, uma outra exemplo de pergunta. Would you like to travel now? Você gostaria de viajar agora? A pessoa vai responder Yes, I would. No, I wouldn't, né? Normalmente, a pergunta com would, a resposta com would, né? Então, essa questão do simple conditional é muito simples, muito fácil de entender. Tá? Então, simplesmente o would, mais o verbo e pronto. Não tem segredo aqui, né? A forma interrogativa, o would joga para frente. A forma negativa, acrescenta o not, ou pode fazer o wouldn't, tá? E isso serve para qualquer pessoa. O would ele é considerado um modal verb, então sabe que os modal verbs não se modificam nas pessoas. Não importa se é primeira, segunda, you, he, she, it, we, you, they, não importa. Vai ficar sempre igual em todas as pessoas, tá? Perfect conditional, então você vai usar o perfeito. Perfeito, para quem não lembra, você usa o particípio, participle. Aquela terceira coluna de verbos, né? Os verbos regulares é moleza porque você põe um ed. O ed é usado nos verbos regulares tanto para o passado simples quanto para o particípio. Então, se fala eu trabalhei, eu viajei, quer dizer, I traveled. Né? Se eu falo eu tenho viajado, I have traveled, também usa o ed. Tá? Como que é feito o condicional perfeito? É o would mais o have mais um verbo qualquer no particípio. E o have vai ficar aqui, sempre, tá? Esse aqui é que vai modificar. Então, aqui, exemplo. I would have traveled. I would have traveled. Pode falar I'd have traveled, né? I would have traveled today morning if I had time. Então, eu teria viajado hoje de manhã se eu tivesse tempo. Então, eu fiz uma condicional aqui com as duas frases, né? Quer dizer, com uma conjugação composta aqui. Então, I would have traveled today morning if I had time. Então, vai ficar, eu teria viajado hoje de manhã se eu tivesse tempo, tá? Então, assim que ficou isso aqui. E se eu quiser perguntar, você vai jogar o would para frente aqui, ó.
Would you have traveled today morning if you had time? Você teria viajado hoje de manhã se você tivesse tempo? Então, não tem segredo, né? Joga o would para frente, fica o have aqui, o traveled permanece e assim por diante. Outro exemplo aqui, tá? You would have fallen if I had not hold you. Então, olha aqui, ó. Você teria caído se eu não tivesse te segurado, tá? O had not aqui, ó. Tá? Então, essa conjugação aqui, would have fallen, ficou o would mais o have, como eu falei lá em cima, e o fallen é o particípio de fall. Lembra das coluninhas lá? Fall, fell, fallen. Então, a terceira coluna, que é o particípio, então é fallen, tá? You would have fallen. Você teria caído. If I had not hold you. E se eu não tivesse te segurado. Tá? Então, aqui essa segunda parte aqui é um passado particípio, né? Que se acrescentou, mas não é o foco da nossa atenção agora. O foco da nossa atenção aqui é essa parte aqui. E se eu fizer a forma negativa da frase de cima? Aí eu só vou acrescentar o not, só, apenas, né? Não tem segredo nenhum, eu acrescento o not depois do would, tá? Então fica you would not have fallen. Só que aqui inverteu a frase, né? Lá em cima eu falo, você teria caído se eu não tivesse lhe segurado, né? Aqui embaixo ao contrário, você não teria caído se eu tivesse lhe segurado, né? Então ficou ao contrário a negativa e a afirmativa aqui. Ficou ao contrário. Então, you would not have fallen if I had hold you. Então, você não teria caído se eu tivesse te segurado. Então, está aqui would, mais o not, mais o have e mais o fallen. Conjugação composta, né, pessoal? Isso normalmente se aplica, a pessoa consegue entender se ela tem a base das outras conjugações simples, que é o presente, passado, futuro, né, aquelas coisas, senão você não consegue entender as conjugações bem compostas como essa aqui, ok? Então, uma pincelada rápida aqui nesses dois tipos de condicionais, ok, pessoal? Até mais!